Londres, 2020. Um homem está deitado aguardando o início de sua cirurgia, mas ele não está em um quarto de hospital, e sim em um porão imundo e fétido. O cirurgião segura uma faca de cozinha com cabo vermelho. Esse vai ser o seu instrumento de trabalho. Espectadores pagantes que assistem tudo pela internet inundam o chat com mensagens cheias de entusiasmo, mas o procedimento dá terrivelmente errado. Poucos minutos depois, o paciente do Dr. Marius Gustafsson, o fazedor de eunucos, é levado às pressas para um hospital de verdade. Os médicos reais estavam em uma corrida desesperada para, de alguma forma, tentar salvar a vida daquele homem. Mas como as coisas chegaram a esse ponto? Oi, eu sou o Chamal e sejam todos muito bem-vindos ao meu canal. Se você é uma pessoa que é nova por aqui, eu te convido a deixar o seu like, se inscrever no canal, ativar o sino das notificações e se aparecer para você também, eu peço que hype esse vídeo porque o seu hype ele ajuda demais. Então, dados os recados, vamos pro caso. Nascido em 1977 na Noruega, Marius era filho único e sua família era muito unida. Ele sabia desde cedo que era gay e isso o fazia se sentir diferente e desconectado das outras crianças. Por muitas vezes, ele preferia brincar sozinho. Aos 14 anos, Marius se deparou com um livro educativo sobre o corpo humano, que transformou sua mente completamente. Em uma página, ele viu uma foto de eunucos indianos, homens que tiveram seus genitais completamente removidos. Ver aquela foto despertou algo em Marius. Ele ficou completamente obcecado com a ideia de remover cirurgicamente partes do seu corpo, e inclusive na puberdade, ele tentou por 2 vezes remover o seu membro. Vale salientar que ele não queria se tornar uma mulher. O Marius estava completamente satisfeito com o fato de ser homem, mas ele desprezava completamente os seus genitais. Apesar de seus conflitos internos, Marius se destacava muito na escola. Ele era um aluno brilhante e assumir papéis de liderança o ajudou a se soltar, transformando o garoto quieto em um adolescente confiante e sociável. No final da adolescência, ele finalmente se assumiu gay e se tornou o líder de uma organização local de libertação LGBTQIA+. Durante esse período, Marius era uma pessoa genuinamente boa e inofensiva, que fazia campanhas para que existissem aulas de educação sexual mais inclusivas. Ele trabalhou como voluntário nos fins de semana e ajudou a organizar eventos do orgulho LGBTQIA+. Mas foi exatamente aí que as coisas começaram a dar muito errado para ele. Ele sempre teve uma veia meio manipuladora e à medida que ganhava confiança, isso aflorava cada vez mais. Depois da faculdade, ele começou a gerenciar uma associação de moradores e logo percebeu que era muito fácil desviar dinheiro e ele começou a fazer isso. Só que em pouco tempo ele foi descoberto, porém dessa vez ele não foi enviado para a cadeia. Só que em 1991 ele tentou roubar novamente, e dessa vez ele sim foi enviado para a prisão por 8 meses. Após sua libertação, Marius realmente tentou mudar. Ele tornou-se carteiro e se casou em 2005. Sua vida finalmente era estável e tranquila. Em 2012, o casal imigrou para o Reino Unido, estabelecendo-se em Londres em 2014. Mas aos 37 anos, Marius começou a frequentar salas de bate-papo online extremamente perturbadoras. Ele se envolvia com fetiches extremos, completamente ilegais em muitos países. Além disso, ele era presença constante em fóruns sobre nulificação, que no caso seria se tornar um eunuco. Conforme interagia mais nesses fóruns, ele construiu uma reputação nessas comunidades obscuras e, finalmente, encontrou pessoas que entendiam seus desejos perversos. O primeiro personagem-chave na história do Marius foi um homem que não teve sua identidade revelada. Ele tinha 30 e poucos anos, era assumidamente gay e tinha uma família de classe média. Ele tinha uma vida muito boa, mas mesmo sendo assumido, tinha algo que o incomodava. Então, quando ele conheceu a comunidade de nulificação, no caso a comunidade dos eunucos, ele percebeu que era aquilo que ele queria remover os seus genitais para assim ficar do jeito que lhe agradava. E foi através dessa comunidade que ele conheceu o Marius. Os dois se aproximaram
e logo criaram uma amizade muito grande. Eles realmente se davam muito bem. Os encontros deles eram completamente normais. Eles apenas se encontravam para conversar, não tinha nada sentimental, não tinha nada romântico. Só que em um desses encontros, o Marius ele mostrou seus instrumentos de cirurgia para esse homem e disse que poderia pinçar o testículo dele para ver como que ele se sentiria, para remover esse testículo. O homem inicialmente recusou, mas o Marius ele era muito insistente e depois de um tempo ele aceitou. Só que esse procedimento foi muito doloroso e o homem teve que ir para o hospital, onde os médicos removeram esse testículo. Depois que isso aconteceu, ele se sentiu até que melhor por ter removido uma parte que era indesejada, mas ainda tinha outras partes que haviam ficado. Os dois permaneceram amigos, só que depois desse incidente, a vida pessoal do Marius começou a desmoronar. Ele e o marido se distanciaram, levando ao colapso total do casamento em 2016. O marido era um porto seguro, mantendo os impulsos sombrios do Marius sob controle. Sem ele, Marius entrou em queda livre e mudou-se para um porão minúsculo e imundo na zona norte da cidade. Esse quarto era pouco maior que uma cama de solteiro, e foi lá onde o verdadeiro pesadelo começou. Com tempo livre de sobra, Marius passava cada minuto acordado online, mergulhando cada vez mais fundo no mundo da nulificação. Ele percebeu que não se tratava apenas de disforia de gênero, mas era um fetiche profundamente enraizado. Marius logo transformou suas obsessões em planos reais. Ele descobriu encontros clandestinos, chamados festas de castração, reuniões específicas para pessoas sexualmente excitadas pela castração. Ele viajava até a Alemanha para participar desses eventos, geralmente realizados em Airbnbs aleatórios. Ele testemunhou cirurgias ilegais e horríveis, tão macabras que a mídia se recusou a publicar os detalhes. Homens e mulheres se deixavam mutilar voluntariamente, enquanto outras pessoas assistiam. Inspirado pelo horror, Marius decidiu organizar suas próprias festas no porão de casa. Mas primeiro ele precisava satisfazer o seu próprio desejo. Em 2016, por meio da internet, ele entrou em contato com um garoto de programa chamado Damien Barnes. Marius ofereceu a ele 500 libras para que removesse cirurgicamente o seu membro. Damien não tinha absolutamente nenhum conhecimento médico, o que fazia a escolha de Marius parecer completamente aleatória e insana. E apesar daquele pedido ser completamente absurdo, Damien concordou. Ele não estava interessado apenas no dinheiro. Na verdade, ele disse a Marius que aquilo era um de seus desejos mais profundos e obscuros. Então, eles eram um par perfeito. Sendo assim, em fevereiro de 2017, o porão estava preparado para o grande dia. A gravação mostra Marius amarrado em uma cama e amordaçado para abafar seus gritos. Damien aplica um anestésico local, mas Marius permanece totalmente consciente. Pegando uma faca de cozinha vermelha, Damien começa o trabalho. O creme anestésico quase não fez efeito nenhum e o processo foi concluído. Eles removeram a mordaça e logo após o ato, o Damien fugiu sem nem mesmo receber o seu pagamento. Marius estava perdendo muito sangue e o Damien não estava disposto a ajudá-lo. Então, o próprio Marius ligou para a emergência e relatou muito calmamente o que tinha acontecido. Ele foi extremamente honesto. E ao chegar no hospital, não deu para reimplantar o membro que havia sido removido. E agora, o objetivo do Marius estava completo. Ele era um eunuco. E após receber alta alguns dias depois, foi sugerido que ele fizesse terapia, mas ele nunca apareceu a nenhuma das sessões. Em vez de fazer terapia, Marius mergulhou ainda mais fundo nesse mundo. Como um amputado bem-sucedido, ele se tornou uma celebridade na internet, com uma história bizarra. Pessoas obcecadas por sua história o cercavam. Eventualmente, um amigo virtual apresentou Marius a um jovem chamado Jamie, que buscava desesperadamente conselhos. Jamie teve uma infância horrível. Sua mãe o vendia para homens mais velhos. Ele sentia que os seus genitais eram apenas uma fonte de dor e ele queria se livrar daquilo. E foi assim que ele encontrou a comunidade Nolo e encontrou o Marius. Os dois se encontraram e a conexão foi instantânea.
E durante o encontro, o Marius começou a falar sobre como ele deveria remover os seus membros e que isso lhe traria, além de satisfação, também muito dinheiro. Ele disse que haviam pessoas que compravam essas partes removidas e ele poderia vender por 20 mil ou 30 mil libras. E, inclusive, ele disse que já tinha um comprador disposto a comprar os genitais que ele removesse ali, né? No caso, que ele removesse do Jamie. Ele também explicou todo o procedimento, dizendo que tinha que ser realizado em 2 vezes. Em uma ocasião, eles removeriam os testículos e em outra eles removeriam o membro principal, porque essas cirurgias eram muito arriscadas e fazer tudo de uma vez poderia acabar o levando a óbito. O Jamie não se sentiu nada confortável com aquilo e ele se recusou a fazer aquele procedimento, mas continuou conversando com o Marius. E ele foi até a casa dele e durante esse encontro casual, o Marius trouxe os seus instrumentos de cirurgia, dizendo que eles poderiam realizar o procedimento, mas o Jamie não quis e foi embora. Felizmente, ele conseguiu escapar daquele pesadelo. Após ter se mutilado, Marius estava desesperado para construir o seu próprio império de eunucos. Ele recrutou amigos da comunidade Nulo para ajudá-lo a filmar e realizar as cirurgias. Nenhum deles tinha qualquer formação médica e só estavam ali simplesmente pela emoção. Inclusive, aquele homem que continuou amigo do Marius após ter o seu testículo arrancado, voltou para terminar o serviço. Em um quarto de hotel alugado com as câmeras ligadas, Marius e sua nova equipe removeram completamente um membro dele. E, aparentemente, esse procedimento deu certo. Em 2017, Marius já não trabalhava mais sozinho, ele havia montado uma equipe onde cada um tinha a sua função e todos se reportavam a ele. Tinha quem roubava os analgésicos, outro que preparava as cirurgias e outra pessoa que tomava conta das transmissões. E nesse ponto eu acho que é muito importante citar o nome dessas pessoas. Damien tinha 36 anos e era o acompanhante que amputou o Marius. Ele permaneceu como um membro de sua equipe. David tinha 61 anos e era um funcionário aposentado de um hospital, cuja experiência não tinha absolutamente nada a ver com cirurgia. Janice tinha 38 anos e era uma veterinária em formação, sem nenhuma aptidão para operar seres humanos. E, por fim, o Peter tinha 67 anos e era um ex-membro da Sociedade Real de Químicos. Além deles, Marius arrastou para esse mundo um garoto de 17 anos chamado Jacob. Ele passou cerca de 6 anos sob a influência perversa do Marius e de sua turma. No auge da sua loucura, o Marius transformou aquele seu porão em um teatro dos horrores. Ele dizia que tudo o que acontecia ali era consensual, mas não era. Em uma ocasião, ele abusou de um jovem de 16 anos e filmou tudo. E o objetivo dele era criar um site tipo o YouTube, onde ele poderia fazer transmissões dessas cirurgias. Inclusive, ele chegou a criar um site chamado O Fazedor de Eunucos. Esse site tinha uma assinatura de cerca de 100 libras que liberava todos os conteúdos que estavam ali disponíveis. E também tinha uma aba de compras, estilo eBay, onde as pessoas poderiam comprar os membros que foram removidos e também comprar vídeos exclusivos. O Marius guardava tudo o que ele removia em um freezer, e havia quem comprasse, só que não era tanto dinheiro quanto ele dizia. Ao invés de 20, 30 mil libras, na verdade eram 20 ou 30 libras, que dava mais ou menos o preço de uma pizza. Ao total, ele deve ter recebido cerca de 700 libras. Mas ele não fazia pelo dinheiro, ele fazia pelo prazer. Inclusive, por mais incrível que pareça, esse site não estava escondido nas camadas mais profundas da Dark Web. Ele estava na internet comum. Era só você pesquisar e você encontrava. Ao longo de 3 anos, cerca de 23 mil pessoas passaram por esse site, incluindo aquelas que pagavam pelo conteúdo. E em 2018, o Marius convenceu o Jacob, aquele rapaz de 17 anos, a amputar a perna dele. No caso, a amputar a perna do Marius. O Marius pediu a ajuda do Jacob para fazer aquilo com ele mesmo. Ele colocou a sua perna dentro de gelo seco e depois foi até o hospital onde os médicos fizeram a remoção. Depois disso, o Marius foi considerado uma pessoa com deficiência e passou a receber cerca de 18 mil libras por ano do governo. Provavelmente ele fez isso apenas pelo auxílio governamental.
A polícia só chegou ao Marius quando ele conseguiu convencer mais um homem a tirar o testículo, dizendo que ele ganharia muito dinheiro. Esse homem foi parar no hospital e antes de receber alta, ele contou a um especialista em saúde mental tudo o que tinha acontecido. Esse especialista o mandou ir até a polícia e em novembro de 2020, o homem foi à delegacia e confessou tudo, levando consigo um pendrive com 5.000 mensagens no WhatsApp, sem fotos e pelo menos 29 vítimas diferentes. A polícia finalmente descobriu os horrores que se desenrolavam naquele porão. E em março de 2021, eles já haviam reunido provas suficientes para invadir o apartamento do Marius. Ao entrarem, eles descobriram uma verdadeira cena de terror. Marius foi preso imediatamente, enquanto uma equipe de policiais permaneceu no local para revistar toda a casa. Eles descobriram o congelador onde Marius guardava todos os membros amputados. Haviam testículos preservados junto com partes do próprio Marius. Todos os seus instrumentos cirúrgicos estavam lá, mas o verdadeiro pesadelo estava em seus aparelhos eletrônicos. A polícia encontrou um mar de evidências, incluindo vídeos de abuso de animais e também a confissão dele de ter abusado de uma criança. Além disso, haviam milhares de mensagens de texto e cerca de 400 horas de gravações. Só que juntar as evidências era muito difícil, porque a maioria das vítimas eram pessoas que tinham trabalhos normais e elas não queriam se expor, até porque aquilo era muito absurdo. Só que quando alguém finalmente apareceu e se manifestou, o império perverso do Marius finalmente desmoronou. Ele foi acusado de múltiplos crimes de lesão corporal grave e mantido preso sem direito à fiança por 12 meses. Toda a sua equipe foi detida e presa. Alguns desses homens tentaram justificar seus crimes à polícia, alegando que se sentiam forçados a entrar no submundo porque sofriam de disforia de gênero e o sistema de saúde não oferecia opções viáveis. Além de suas motivações sexuais distorcidas, Marius também desejava se incapacitar permanentemente. Ele se identificava com a disforia de integridade corporal. Trata-se de um transtorno mental grave no qual a imagem mental que a pessoa tem do próprio corpo não corresponde à sua forma física. Ele sente um desejo desesperado de amputar membros perfeitamente saudáveis, considerando-os como apegos estranhos que precisam ser destruídos. Viver com esse transtorno é brutal e exige terapia altamente especializada. No tribunal, Marius alegou que realizar as próprias amputações lhe dava uma sensação de poder e que simplesmente queria transmitir essa sensação a outras pessoas. Sua equipe de defesa argumentou que todas as vítimas haviam consentido plenamente e, inicialmente, Marius se declarou inocente. Um julgamento público teria sido um circo midiático, exatamente o que a polícia não queria. E mesmo que a vítima concordasse com tudo aquilo, infligir esse nível de mutilação ainda era um crime hediondo. Seus advogados perceberam que contestar as acusações resultaria em uma punição muito mais severa. Então, o Marius mudou sua declaração para culpado. Mas as evidências revelaram uma reviravolta final ainda mais macabra. Marius havia cozinhado e comido algumas partes dos corpos amputados. Com sua confissão de culpa e uma série de crimes horríveis, ele foi condenado à prisão perpétua com um mínimo de 22 anos. Seus companheiros de equipe receberam sentenças que variaram de 2 a 12 anos de prisão. Embora esses monstros estejam finalmente atrás das grades, o pesadelo não acabou completamente. Infelizmente, quando casos assim vêm à tona, sempre surgem os imitadores, mas é necessário que casos assim sejam divulgados, justamente para que não se repitam. Quando eu estava procurando imagens para ilustrar esse vídeo, eu acabei descobrindo que algo que pode ter incentivado o Marius a criar o Eunuch Maker, o site dele, foi um artista japonês chamado Mao Sugiyama, que quando tinha 22 anos de idade, resolveu se tornar um nulo. Só que ele fez algo que é bastante curioso. Ele anunciou na internet, no Twitter, que ele queria que uma pessoa pagasse para consumir as suas partes íntimas. Só que depois de um tempo, ele decidiu que na verdade faria muito mais sentido fazer um banquete. E aí ele organizou um banquete com direito a ele vestido de chefe, preparando a refeição, que no caso eram as partes dele, e ele serviu para as pessoas. Muitas pessoas que consumiram disseram que não gostaram, que acharam que foi um desperdício ter comprado aquilo porque o sabor não era tão bom e não foi muito bem preparado. Mas enfim,
isso não vem ao caso. Ele, antes de fazer esse banquete, ele teve uma maratona ali com várias pessoas, tendo relações com várias pessoas, porque segundo ele queria garantir que não iria se arrepender de fazer a cirurgia, e antes do banquete também ele fez um exame para comprovar que ele não tinha nenhuma doença. Mesmo assim, ele fez as pessoas assinarem um termo de responsabilidade dizendo que se elas adoecessem era problema delas e ele não tinha nada a ver com isso. No final das contas, no Japão não é crime canibalismo, aparentemente. Ele poderia ser responsabilizado por venda de órgãos e atentado ao pudor, só que como ele considerou que era uma expressão artística, ele acabou não sendo acusado de nada. Em 2013, as acusações foram retiradas e ele continuou vivendo a vida dele normalmente. E, inclusive, ele ganhou um bom dinheiro com esse banquete. Então, pode ser que isso tenha incentivado o Marius a fazer tudo o que ele fez. Então, esse foi o vídeo de hoje. Eu espero inicialmente que vocês tenham gostado da maneira como eu narrei a história. Se você gostou, eu peço que deixe o seu gostei, se inscreva no canal, ative o sino das notificações, deixe o seu hype e não se esqueça de comentar o que você achou, qual é a sua opinião sobre tudo o que aconteceu. Deixe a sua opinião aí nos comentários porque ela é muito importante. E se quiser ajudar o canal financeiramente, temos várias opções, mas a principal nesse momento é o Pix, que é esse aqui que está aparecendo na tela, o chamalpix@gmail.com, porque todo o dinheiro que for doado nele eu irei usar para fazer a troca do meu computador e manter a frequência dos vídeos aqui do canal. Então, se quiser e puder ajudar, o Pix é esse aqui que está na tela. Por hoje é só e eu te espero em um próximo vídeo. Tchau!